2 Timóteo capítulo 3, do versículo 14 ao versículo de número 17. Eu estarei lendo, os irmãos, por gentileza, acompanhem as suas Bíblias. O texto da palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação e pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meus irmãos, a reforma protestante, poderíamos dizer que ela é o diamante da história. A reforma protestante também poderia ser considerada como o sol que raia depois de uma longa noite de trevas e de frio. Isso porque a Idade Média, por muitos historiadores, é conhecida como a Idade das Trevas. Robert Nichols, inclusive, o historiador da igreja, ele diz isso. E depois de um longo período de trevas, de escuridão, raia a reforma, trazendo de volta o povo para as Escrituras. A reforma protestante também poderia ser considerada como um grande arquipélago no meio do oceano, que serve para refugiar pessoas que tiveram suas embarcações arrojadas e engolidas pelas ondas. A reforma protestante também poderia ser considerada como um jardim que nasceu e floresceu no meio do deserto árido, devastado pelo sol escaldante. Aquele deserto cheio de ervas daninhas, floresce ali no meio dele um jardim que vai produzir muitas folhas, muitas flores, muitas rosas. A reforma protestante poderia ser chamada assim também. Antes de ganhar a paisagem ideal, a reforma protestante, como jardim, produziu várias pétalas e flores que foram brutalmente arrancadas, que foram brutalmente sufocadas e queimadas até a morte. Eu estou me referindo aos precursores da reforma, conforme temos visto aqui na escola dominical: John Wycliffe, Jerônimo Savonarola e John Hus. Outros se levantaram nesse período, mas esses três são os mais notáveis. John Hus, que viveu ali de 1373 a 1415, que antes de ser executado, ele diz o seguinte para os seus carrascos: hoje vocês estão assando um ganso magro. Ganso é o significado da palavra rus em inglês. Mas daqui a 100 anos ouvirão o cisne cantar e não serão capazes de silenciá-lo. 100 anos depois, em 1515, Lutero se tornara professor de exegese bíblica e ele passou a estudar de forma mais incisiva a carta de Paulo aos Romanos. E foi através desses estudos e também do ensino dessa carta aos seus alunos que Lutero acordou para encontrar ou para enxergar o caminho para a salvação. Lutero, posteriormente, lendo essa declaração de Hus, antes de ser executado numa fogueira, ele disse que o precursor da reforma estava se referindo a ele, porque exatamente 100 anos depois, Deus o levantou para proclamar a reforma protestante. 2 anos depois, exatamente ali em 31 de outubro de 1517, partindo Lutero, nas primeiras horas da manhã, ainda escuro, ele se dirige à capela de Wittenberg, ou ao castelo de Wittenberg, e afixa na porta daquele lugar frequentado por muitas pessoas as 95 teses, que são conhecidas como 95 protestos contra a Igreja Católica da época. Essas 95 teses, posteriormente,
foram resumidas em 5 grandes proposições pelos reformadores posteriores a Lutero, que são aquilo que nós conhecemos como sola escritura, talvez o lema mais importante de todos, porque é graças a esse que os demais são conhecidos: solus Christus, sola gratia, sola fide, sola deo gloria. São expressões latinas. Sola significa somente. Então, quando dizemos sola escritura, estamos dizendo somente a escritura conduz o homem até Deus e conduz Deus até o homem. Quando dizemos somente Cristo, estamos dizendo que só Cristo salva através do seu sacrifício vicário na cruz e nada mais. Quando falamos sola gratia, estamos dizendo que é somente através da graça, a graça de Cristo jorrada na cruz, que nós adquirimos a salvação. Quando falamos sola fide, estamos dizendo que somente por meio da fé temos acesso à graça, e nada mais pode servir de veículo, de instrumento para nos tornar salvos ou para nos levar até a graça, nos conduzir até a graça salvífica de Cristo. E só lhe deu glória. Nós queremos dizer, quando falamos isso, que somente Deus é digno de toda glória, somente Deus é digno de receber todo louvor. A carta de Paulo, escrita a Timóteo, essa segunda carta, ela possivelmente foi a última escrita pelo apóstolo. Paulo estava preso, possivelmente, nós vamos perceber isso no capítulo 1 dessa carta, no versículo 8. Possivelmente, Paulo escreveu essa carta entre o ano 64 e o ano 67. Por que nós sabemos disso? Porque é exatamente em 17 de julho que se inicia uma intensa perseguição contra a igreja da época, contra os cristãos. E essa perseguição, ela é iniciada por um homem chamado Nero, que era o imperador de Roma naquela época. Nero subiu ao poder alguns anos antes, e no ano 64 ele declara guerra contra o cristianismo. O historiador Tácito, inclusive, vai dizer isso. E esse dia 17 de julho do ano 54 é tido como grande marco, porque foi nesse dia que a cidade de Roma começou a ser incendiada pelo próprio Nero, e ele utiliza isso para culpar os cristãos e dessa forma começar a perseguir de forma oficial. Essa carta foi dirigida a Timóteo, segundo o capítulo 1 dela, no versículo 2 nós encontramos essa informação muito clara. Essa carta tem o propósito de encorajar Timóteo, que tinha seus 29 a 30 anos, era um jovem pastor, que estava sendo preparado por Paulo para assumir o seu lugar, ou pelo menos o pastoreio de algumas igrejas que tinham sido plantadas e pastoreadas pelo próprio apóstolo Paulo, dentre elas a igreja da cidade de Éfeso. Timóteo é um jovem aprendiz, embora ele seja bem doutrinado pelo apóstolo Paulo, ele precisa ainda ouvir algumas coisas para se preparar para essa tão nobre e tão árdua missão ao mesmo tempo. Tomás de Aquino vai dizer que essa carta é como se fosse uma regra pastoral que o apóstolo Paulo dirige ao seu discípulo Timóteo. E por que Timóteo se achava incapaz de pastorear o rebanho do Senhor naquele contexto? Por algumas informações que nós encontramos nessa carta, nós conseguimos identificar a razão disso. Talvez porque Timóteo era muito jovem. No capítulo 2, no versículo 22, nós vamos encontrar essa informação. Talvez porque ele sofria de algumas enfermidades. Capítulo 5, versículo 23, nós encontramos essa informação. Ou talvez porque ele era muito tímido. O capítulo 1 dessa carta, versículo 7, diz isso. E Paulo repreende, inclusive, corrige, inclusive, essa timidez de Timóteo. Possivelmente, depois de escrever essa carta, Paulo sofreu martírio. Como falei, possivelmente é a última carta que o apóstolo Paulo escreve. Por que nós sabemos disso? As palavras que estão relatadas no capítulo 4 dessa carta, no versículo 7, quando Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, nos faz aí pensar que de fato Paulo está se aproximando dos seus últimos dias de vida. E possivelmente depois que ele escreve essas palavras, o próximo episódio, o capítulo de sua vida, é exatamente o martírio. Eusébio de Cesareia vai confirmar
vai relatar para nós no seu livro História Eclesiástica, no capítulo 25, parágrafo 5, e ele diz o seguinte acerca do martírio de Paulo: sobre o império de Nero, Paulo foi decapitado na própria Roma, e juntamente com ele, Pedro foi crucificado. Essa informação está no livro História Eclesiástica do historiador Eusébio de Cesareia. Nessa porção que nós lemos, meus irmãos, Paulo ressalta o valor e a dignidade das Escrituras, a grandeza das Escrituras. O que Paulo quer dizer com essa porção que nós lemos a Timóteo? Ele quer dizer que as Escrituras são valiosíssimas, que as Escrituras possuem muito valor, possuem qualidades que nenhum outro livro do mundo possui. Dito isto, eu convido os irmãos a meditarem comigo sobre o seguinte tema: o valor das Escrituras. Por que as Escrituras são valiosas, de acordo com as palavras de Paulo escritas nesse texto? Porque as Escrituras, elas outorgam sabedoria para a salvação. Vejam comigo o que diz o versículo 15 que nós lemos do capítulo 3 de 2 Timóteo: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O que Paulo quis dizer quando ele escreveu essas palavras: nos torna sábios para a salvação, ou tornar-te sábio para a salvação? Essa expressão diz um comentarista chamado Gordon Fee, que talvez reflita aqui, talvez Paulo reflita aqui aquilo que está no Salmo 19, versículo 7, quando ali o salmista escrevendo, ele diz o seguinte: que a lei do Senhor dá sabedoria aos simples, e isso contrasta evidentemente com a insensatez e engano dos falsos mestres. Então o que Paulo está querendo dizer a Timóteo? Está querendo dizer o seguinte: as Escrituras são valiosas, a palavra de Deus é valiosa, porque ela pode tornar sábio para a salvação, diferentemente daquilo que ocorre com os falsos mestres, ou diferentemente daquilo que ocorre com as pessoas que não consideram as Escrituras valiosas. Essas pessoas vão continuar no engano, essas pessoas vão continuar andando no erro. Mas segundo Calvino, o que Paulo está dizendo aqui é que a sabedoria vinda das Escrituras, aquela que é suficiente e necessária para a salvação, não pode ser encontrada em nenhum outro lugar, a não ser nas Sagradas Escrituras. Ao mesmo tempo, diz Calvino, as Sagradas Escrituras também nos tornam sábios, ou nos tornam sábios para combater os falsos mestres, corroborando assim com a fala anterior de Gordon Fee. Então o que nós podemos concluir a partir da concepção desses dois pensadores acerca desse texto? O que nós podemos concluir é que não há nenhum outro caminho que nos dê sabedoria o suficiente para encontrarmos a salvação, a não ser o caminho apontado pelas Escrituras. O outro aspecto que nós podemos destacar dessa sentença, quando Paulo diz tornar-te sábio para a salvação, é que nós, quando temos acesso às Escrituras, diferentemente dos ímpios ou daqueles que se consideram cristãos, que não consideram as Escrituras valiosas, nós, diferentemente desses, nós nos tornamos sábios, tanto para alcançarmos a salvação, nos tornamos habilitados tanto para alcançarmos a salvação, como também para fugirmos dos caminhos errados, dos erros, dos enganos propagados pelos hereges, propagados pelos falsos pregadores. Mas somente na palavra de Deus nós encontramos esses benefícios. John MacArthur, comentando essa sentença, ele ressalta o seguinte: a Escritura é valiosa porque aponta para Cristo. Além disso, a Escritura é valiosa porque faz o homem reconhecer os seus pecados e ao mesmo tempo reconhecer a grandeza de Cristo, a habilidade e a capacidade que Ele tem de nos perdoar. Então, segundo MacArthur, a Escritura é valiosa porque ela indica o caminho que nos leva até Cristo, e Cristo, por sua vez, é o único que pode nos salvar. E uma vez que chegamos até Cristo, através desse caminho apontado e indicado pelas Escrituras, nós reconhecemos que somos pecadores, ao mesmo tempo que reconhecemos que Cristo é aquele que nos perdoa e que nos justifica, que nos absolve dos nossos pecados e da nossa culpa. Isso aqui nos faz lembrar, por exemplo, do que está escrito em João capítulo 5, versículo 39,
Jesus, se dirigindo aos seus ouvintes, ele diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, disse o Senhor Jesus. Esse termo, examinais, é como se Cristo estivesse querendo dizer aos seus ouvintes: façam um inquérito das Escrituras. Esse é exatamente o sentido da língua grega. Façam um inquérito, investiguem as Escrituras. Isso nos faz pensar de que as Escrituras, elas não foram feitas apenas para serem lidas de forma superficial ou artificial. As Escrituras chegaram até as nossas mãos através de homens santos e inspirados pelo Espírito Santo, para que pudéssemos estudá-la de forma intensa, todos os dias, em todas as horas que nós tivermos a oportunidade. E já trazendo uma reflexão para a nossa vida: quando foi a última vez que você parou para estudar 2 ou 3 horas seguidas a palavra de Deus? E olha que isso é muito pouco. Quando foi a última vez que você parou para fazer um estudo intenso de um capítulo ou de um versículo das Sagradas Escrituras? Talvez faça muito tempo. E talvez essa seja a causa de muitas pessoas se encontrarem frias e distantes de Deus. Como é que a pessoa vai se aproximar de Deus e amá-lo sem conhecê-lo como precisa conhecer? Como é que a pessoa vai amar a Deus se essa pessoa não lê o manual, não estuda o manual que Deus deixou, que aproxima ela de Deus? Não tem como. Ah, mas eu escuto músicas. A gente precisa entender que a maioria das músicas que nós ouvimos hoje não falam do Deus das Escrituras, falam de todas as coisas, menos do Deus das Escrituras. Então, em vez disso aproximar você de Deus, vai afastar. E ainda que você escute músicas realmente bíblicas, essas músicas não vão ser suficientes para te aproximar de Deus, porque as Escrituras foram feitas para serem examinadas, investigadas, estudadas de forma intensa e não apenas lidas de forma superficial. Em segundo lugar, por que as Escrituras são valiosas? Por que a Escritura é valiosa? A Escritura é valiosa por causa da sua inspiração e também da sua utilidade. Vejam comigo o que diz o versículo 16: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Talvez nós tenhamos aqui o mais importante versículo de toda essa carta. Nós temos aqui o âmago de toda essa carta. A centralidade, o cerne dessa carta está talvez nesse versículo que nós acabamos de ler, o versículo 16. Mas o que Paulo diz para nós quando ele escreve: toda a Escritura é inspirada por Deus? Toda a Escritura aqui, diz Hendrickson, é uma referência possivelmente ao Antigo Testamento, visto que o Novo Testamento ainda não estava escrito e que a igreja reconhecia como sagrado, até porque ainda o Novo Testamento, como falei, não estava circulando, não tinha sido escrito. Então, toda a Escritura aqui para Paulo é o Antigo Testamento, que todo judeu e todos os irmãos cristãos daquela época conheciam muito bem. Então, o que Paulo está querendo dizer? Olha, a palavra de Deus, que é o Antigo Testamento naquela ocasião, ela é toda inspirada por Deus, e não apenas algumas partes. Por quê? Porque algumas pessoas ainda caíam na tentação de ignorar alguns versículos ou alguns textos, alguns livros das Escrituras, o que não é diferente hoje. Muitas pessoas olham para a Bíblia e dizem: não, essa parte aqui não é inspirada. É aquela ideia de que a Bíblia contém a palavra de Deus e não é a palavra de Deus. Não é isso que Paulo está dizendo nesse texto. Mas o que ele quer dizer exatamente quando ele diz ela é inspirada por Deus? O termo aqui que está traduzido para nós como inspirado, segundo John Stott, ele pode ser literalmente traduzido por soprado por Deus. Então, de acordo com essa definição de inspiração para John Stott, o que Deus fez com os homens que Ele escolheu para escrever as Escrituras, Ele soprou no ouvido deles aquilo que Ele queria que fosse escrito. Isso, claro, não engessa a capacidade dos escritores da Bíblia, cada um deles em suas particularidades,
cada um deles com suas deficiências e qualidades específicas, utilizavam essas qualidades, mas eles não se atreveram a relatar em seus livros, os livros sagrados, nada mais além daquilo que Deus soprou no ouvido deles. Então essa palavra inspirada, ela indica exatamente essa ideia. O que significa Deus ter soprado no ouvido dos escritores das Sagradas Escrituras? Significa que ela foi exalada, que ela foi falada nos mínimos detalhes, falada pelo próprio Deus, diz John Stott. Mas o texto também diz que ela é útil para o ensino. O que significa ser útil para o ensino? O termo útil pode ser traduzido como lucrativo ou proveitoso. Algumas versões talvez tragam exatamente essa expressão, que a palavra de Deus é lucrativa, é proveitosa para o ensino. No caso aqui, a palavra ensino é a tradução da palavra grega didasko, é daí que vem a palavra didaquê, que traz para nós a ideia também de doutrina, inclusive em Atos capítulo 2, versículo 42. Lá aparece exatamente a palavra doutrina, que é a tradução desse termo grego didasko. Quando ali o Dr. Lucas vai dizer que a igreja do Senhor perseverava na doutrina dos apóstolos. Então essa palavra doutrina é a tradução desse termo que Paulo está utilizando aqui como ensino, ou que está traduzido para a nossa língua como ensino. Mas o texto também diz que a palavra de Deus é útil, é lucrativa e é proveitosa para a repreensão. Hernando Dias Lopes diz que quando Paulo escreve isso, talvez ele esteja querendo dizer que a palavra de Deus é útil para refutar o erro e combater o pecado, porque a palavra repreensão, ela nos faz pensar exatamente nisso. Ela é útil também para corrigir o erro que foi cometido por aqueles que servem a Deus. O texto também vai dizer que ela é útil para a correção. O termo correção aqui aponta para a ideia de restaurar algo a sua condição original ou a sua condição adequada. Eu falei para vocês outro dia aqui que a palavra disciplina no Novo Testamento, ela sugere exatamente a ideia de restauração. O que muitas vezes ocorre de forma diferente na igreja, quando muitas pessoas são disciplinadas, às vezes ou elas se afastam envergonhadas, ou então a igreja não oferece o tratamento adequado na tentativa de trazer de volta. Nesse sentido, ou dentro dessas condições, a palavra disciplina ou correção não faz sentido, porque essa palavra indica exatamente a ideia de trazer de volta. Por que é que você corrige? É para trazer de volta alguém que se perdeu, ou alguém que vacilou, que saiu fora do caminho, e não simplesmente por punir. O pecado precisa de penalidade, precisa ser punido, mas ele precisa também ser corrigido para que a pessoa seja reabilitada à sua condição original. Mas o texto também diz que a palavra de Deus é útil para a educação na justiça. Essa palavra educação é a tradução do termo grego paideia. É daí que vem a ideia de educação. Esse termo paideia surgiu entre os gregos na antiga Grécia. E esse termo paideia é um termo utilizado para indicar a ideia da educação da criança desde a mais tenra idade. O que Paulo, portanto, está querendo dizer quando ele diz que a palavra de Deus é útil para a educação na justiça? O que ele está querendo dizer é que a palavra de Deus é suficiente para educar os nossos filhos, inclusive, ainda quando eles são pequenos, na justiça. Às vezes nós achamos que é perda de tempo pegar uma criança de 1 ano, de 6 meses, e já começar a incutir na cabeça dele as sagradas letras. Não é inútil. A gente tem que começar do berço. Os judeus ensinavam, ainda quando a criança estava na barriga da mãe, eles recitavam versículos. E não é inútil. Então o termo paideia aponta exatamente para essa fase da nossa vida, quando ainda somos crianças. Não deixem para educar os seus filhos quando eles crescerem, porque quando eles estiverem grandes, sua formação educacional deles não vai mais
está sensível para receber novas informações. Talvez seja por isso que nós perdemos muitos dos nossos filhos para o mundo na atualidade, que nós esperamos eles crescerem. As Escrituras não dizem isso. As Escrituras dizem: ensina a criança no caminho que deve andar. A criança, porque quando ele crescer, quando ele estiver grande, ainda assim vai se lembrar disso e não vai se desviar dos caminhos do Senhor. Terceiro e último lugar, por que a Escritura é valiosa? A Escritura é valiosa porque ela nos habilita para toda boa obra. Vejam comigo o que diz o versículo 17: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. O que significa essa expressão, seja perfeito? Perfeito aqui aponta para a ideia de algo completo, segundo João Calvino. Segundo Calvino, o termo aqui indica uma pessoa que possui deficiência, uma pessoa que possui defeitos, mas que através das Escrituras essa pessoa consegue se aperfeiçoar, suprindo as suas carências, preenchendo assim as suas lacunas, as suas deficiências. Então o termo perfeito aqui não indica a ideia de alguém que não tenha defeito, indica a ideia de alguém que tem defeito, mas que esse alguém consegue nas Escrituras tornar-se perfeito para a obra do Senhor e para toda coisa que ele for fazer na vida. Mas Paulo também utiliza a expressão perfeitamente habilitado. E Godolphin diz que essa expressão talvez indica a ideia de alguém que vai se tornar capaz de enfrentar todas as exigências e responder todos os questionamentos da fé e de outras questões da vida. Então o que Paulo está dizendo para Timóteo é que nas Escrituras Sagradas ele pode se tornar perfeitamente habilitado para toda boa obra em todos os aspectos da vida, não somente no aspecto teológico. Mas a palavra de Deus habilita-nos para todas as questões políticas, questões sociais, questões econômicas, inclusive. As Escrituras nos ensinam sobre todas as coisas, meus irmãos. Se vocês querem ser sábios na administração dos vossos bens, o salário de vocês, leiam as Escrituras, elas vão ensinar. Se vocês querem ser sábios para enfrentar as questões políticas que rondam o nosso país, leiam as Escrituras. Elas vão falar sobre o que nós precisamos fazer e como nós devemos nos comportar, inclusive em época de eleições. Ano que vem nós teremos eleições aqui na cidade local. Se aqui for igual, era em Vaza Alegre há 20 anos, quando eu saí de Vaza Alegre, então o negócio vai pegar fogo. Eu já estou imaginando como é que a gente vai conseguir pastorear todo mundo nessa época de política, porque muitos irmãos certamente vão querer ser influenciados por esse período. E desde já eu já estou me preparando para começar a falar sobre isso já no início de janeiro, porque eu sei que o negócio vai ser pesado. Se for igual a Vaza Alegre era daqui a 20 anos, talvez seja pior, né? O presidente está falando aqui. Quanto menor a cidade, dizem que é pior. Então, meus irmãos, como se comportar nesse período? Leiam as Escrituras, estudem as Escrituras, porque as Escrituras são suficientes para isso. Mas o que Paulo está querendo dizer quando ele diz para toda boa obra? Paulo está dizendo aqui, segundo William Barclay, que ninguém está preparado para servir a Deus de forma adequada e servir de forma eficiente no ministério sem conhecer a palavra de Deus. O ministro tem que ser um estudioso ferrenho das Sagradas Escrituras. O líder cristão, ele precisa ser um estudante ferrenho das Escrituras Sagradas para que ele esteja habilitado para toda boa obra. Ainda em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, Paulo diz assim para o seu servo Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É através de ouvir essas palavras do apóstolo Paulo que nós vamos nos tornar
perfeito e perfeitamente habilitados para toda a boa obra do Senhor. Eu quero finalizar afirmando a seguinte proposição: louve a Deus, irmãos, louvem ao Senhor, porque a sua palavra, que nos dá sabedoria, ela lhe alcançou e você conseguiu entender a obra da salvação. Seja grato ao Senhor por ter sido arrancado do fundo da perdição. Seja grato ao Senhor por ter tido acesso a esse livro sagrado, por ter sido resgatado da ignorância. Seja grato ao Senhor porque você não nasceu na idade das trevas, na idade média. Todas as pessoas que nasceram naquele período, possivelmente, não tendo sido alcançados por Deus através da leitura das Sagradas Escrituras, foram para o inferno. Louve ao Senhor porque você não nasceu nessa época, porque você nasceu numa época em que as Escrituras já eram acessíveis, porque você está numa época em que você pode ler a palavra de Deus e estudá-la em qualquer hora do dia, em qualquer lugar, que ninguém vai lhe impedir de fazer isso. Seja grato por ter esse livro em suas mãos, por ter nascido depois da Reforma Protestante. Seja grato ao Senhor por homens como Lutero, que Deus levantou para morrerem, para que as Escrituras chegassem até você. Seja grato ao Senhor por homens como Calvino, como Zwinglio, como John Knox e tantos outros reformadores que deram suas vidas para que a Bíblia não fosse extinta da face da terra. A Bíblia, meus irmãos, chegou até as nossas mãos a custo de muito sangue e muitas vidas que foram destruídas de forma cruel numa fogueira, nas cruzes. Outras vidas foram decapitadas. A Bíblia só está nas nossas mãos hoje porque essas pessoas morreram para que a Bíblia chegasse às nossas mãos. Agradeça, você jovem adolescente que está aqui nessa manhã, agradeça a Deus por ter colocado como pais, como mães de vocês, pessoas que conhecem as Sagradas Escrituras. Agradeçam a Deus por tudo aquilo que seus pais têm ensinado a vocês. Embora muitas vezes parece que aquilo que eles têm ensinado para vocês está atrasado, está fora de moda, não faz parte do código de valores mais atual, mas é a palavra de Deus. Louvem ao Senhor pelos pais de vocês que são cristãos, porque muitos hoje estão distantes de Deus, servindo ao mundo e ao diabo, porque foram criados por pais que não conheciam a palavra do Senhor. Jovens, vocês poderiam estar sendo educados por esse mundão perverso que quer tragar vocês, que quer destruir vocês, mas vocês foram educados aqui pelos pais de vocês que conheceram a Cristo aqui. Sejam gratos ao Senhor por isso. Honrem ao Senhor por isso. E honrem também os vossos pais, porque transmitiram para vocês a palavra do Senhor, o livro sagrado, que nos torna sábios para todas as questões e aspectos da nossa vida. E eu quero finalizar com a última aplicação. Até que ponto você acredita na inspiração e suficiência das Escrituras? Até que ponto você acredita nisso? Ela é suficiente e ela é inspirada por Deus, conforme Paulo escreve a Timóteo aqui nessa carta. Toda a Escritura é inspirada por Deus e suficiente, diz o apóstolo Paulo. E isso é grande demais. Isso aqui por si só já é grandioso. A palavra de Deus é suficiente para resolver conflitos conjugais, inclusive. Muitas pessoas chegam para a gente e dizem: eu não sei mais o que fazer, o que eu vou fazer com o meu casamento? O que eu vou fazer com o meu esposo? Ou o que eu vou fazer com a minha esposa? A palavra de Deus nos ensina como nós devemos proceder no momento em que o nosso casamento está em crise. O problema é que muitas vezes a gente não está disposto a fazer aquilo que as Escrituras nos mandam fazer. Ela é suficiente para criar filhos. Pais, mães que estão aqui nessa manhã, voltem para a leitura diária das Escrituras. Comecem a fazer um culto doméstico. Mas meu filho já tem 18, 20 anos, eles não querem mais nem saber. Façam enquanto eles ainda estão dentro de casa, mesmo que eles não queiram, mesmo que eles se sentem ali na mesa, ao redor da mesa, com a cara emburrada, façam.
não vai ser inútil. O prejuízo maior será se você disser o seguinte: não, eu não posso obrigar. Se você não obrigar, o diabo vai obrigar eles a servirem ao inferno. Então, dos males, qual é o menor? Qual é o menor? Se é que a gente pode chamar isso de mal, né? De mal, ou de mal, melhor dizendo. Que mal há em você pegar o seu filho, mesmo ele tendo 18 anos, e sentar numa mesa para ler um capítulo da Bíblia para ele? Que mal há nisso? Isso vai traumatizar ele? O mundo traumatiza muito mais. É muito mais difícil servir ao mundo, e o mundo é muito mais injusto do que nós que somos pais, se porventura fizermos isso com os nossos filhos. Não fiquem constrangidos em ir lá na cama deles no domingo de manhã e acordá-los para trazer à igreja. E não vejam isso como peso. O peso maior é você futuramente ter que ir visitar ele numa prisão, que Deus nos livre disso. O peso maior é você ter que ir um dia reconhecer o corpo dele em algum lugar. O peso maior é você ter que um dia viver com a sensação de que ele morreu sem Deus e que foi para o inferno. Esse peso é muito maior do que de repente você ir lá no quarto do seu filho de manhã e incomodá-lo, acordá-lo para trazer à igreja. Não desistam de seus filhos e façam isso utilizando o livro que vocês têm em mãos. Eduquem eles com o livro que vocês têm em mãos. Ainda é tempo. Ele já tem 18 ou 20 anos, sei lá quantos, mas ainda há tempo, porque ele está em casa com você. Ainda dá tempo de você correr atrás disso. A palavra de Deus diz que nós devemos ensinar a sua palavra para os nossos filhos, e ainda quando eles forem velhos, eles não se desviarão dele. A palavra de Deus é suficiente para fazer uma igreja crescer. Muitos não acreditam mais nisso, né? Eu lembro que um tempo atrás, quando eu assumi a igreja, os presbíteros reunidos, os irmãos reunidos: pastor, o que é que o senhor vai fazer? E irmãos, nós vamos pregar a palavra de Deus, nós vamos trazer o povo para o culto, para ouvirem a palavra de Deus. Ela é suficiente. Mas não vai ter nenhum evento especial para os jovens? Vai ter, mas isso não vai ser prioridade. A prioridade é o ensinamento das Sagradas Escrituras, porque se as Sagradas Escrituras não segurar o jovem, o velho, a criança na igreja, nada mais segurará. É inútil, meus irmãos, nós fazermos uma atividade todo final de semana para os nossos jovens, para a SAF, para o PH, para a igreja de um modo geral, na tentativa de sustentar as pessoas na igreja. É inútil, porque não é isso que alimenta e fortalece os nossos passos em Cristo. São as Sagradas Escrituras que nos fortalecem no Senhor. É a pregação fiel dela que nos firma nos caminhos do Senhor, e somente a pregação fiel dela. O evento é importante, para a comunhão, para a confraternização, tanto é que nós fazemos de vez em quando, mas não é isso que traz ninguém para a igreja. E se for isso, esse alguém vai deixar a igreja no momento em que esse evento não mais acontecer, porque ele veio pelo evento e não pelas Sagradas Escrituras. Por isso que nós insistimos aqui, dominicalmente, semanalmente, expondo para vocês as Sagradas Escrituras, porque é isso que fortalece a igreja. Se isso aqui não funcionar, então pode fechar a igreja, porque não existe mais nada que funcionará. Mas eu digo para vocês, isso aqui vai funcionar. A pregação fiel e o ensino das Escrituras funciona. É isso que faz a igreja crescer, tanto em qualidade como em quantidade, e ela vai crescer de forma saudável. Se nós dermos continuidade a esse propósito, nós temos pretensão de continuar isso durante muito tempo. Avaliem a igreja daqui a 10 anos, ou daqui a menos que isso. Se isso aqui não tivesse confirmado nesse tempo, aí vocês poderão cobrar alguma coisa de mim. Mas eu não tenho dúvida de que a igreja presbiteriana do céu, se ela continuar com esse propósito, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, ela será outra igreja, ela terá outra cara, no que diz respeito ao seu tamanho, no que diz respeito à sua influência na cidade, que já é grande, vai ser muito maior, se ela continuar fiel às Sagradas Escrituras. Não tenham dúvida disso. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O salmista diz no Salmo 19:
versículo 7. O termo restaurar aqui dá a ideia de que as Escrituras conduzem a nossa alma de volta para o seu lugar. Se você chegou aqui angustiado, eu quero finalizar com isso. A palavra do Senhor é perfeita para restaurar a sua alma. A palavra do Senhor, ela é suficiente para levar de volta ao seu sossego. Talvez você tenha chegado aqui incomodado com a angústia, com a ansiedade, ou com sentimentos parecidos. O texto diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ela pode restaurar a sua alma. É só você se aproximar dela, entendendo que ela é a palavra de Deus. William Tyndale, um dos nomes mais notáveis da Reforma, já que hoje estamos falando de Reforma, em 1523 ele pediu para traduzir o Novo Testamento para o inglês, para a língua do povo lá dentro do seu país, mas ele foi duramente censurado e perseguido. Em 1525 ele fugiu para a Alemanha e lá, escondido de suas autoridades, ele traduziu o Novo Testamento para o inglês através dos contrabandos, ou seja, de forma escondida. Ele mandou várias cópias para o seu país de origem, a Inglaterra, e o povo estava lendo as Escrituras escondidas de suas autoridades. Quando o rei descobriu isso, juntamente com as autoridades religiosas, ficaram furiosas e passaram a procurar e caçar o William Tyndale durante vários anos em toda a Europa. Tyndale fugiu para a Bélgica quando soube que o rei da Inglaterra junto com o bispo tinham descoberto seu contrabando de Bíblia. Ele foge para a Bélgica e lá ele começa a traduzir o Antigo Testamento. O bispo da Inglaterra, o homem mais poderoso da Igreja Católica, contratou um homem chamado Henry Phillips, que era um homem endividado, que tinha perdido a fortuna de seus pais e que não tinha mais o que fazer para pagar as dívidas. O bispo contratou ele, botou um bom dinheiro na mão dele para que ele saísse pela Europa inteira procurando William Tyndale. E William Tyndale foi localizado por esse homem. Em 1535, Phillips se aproximou de Tyndale, ajudou ele a contrabandear algumas Bíblias, ajudou ele a pregar o Evangelho em algumas cidades, mas ele apenas estava fingindo que era um cristão, para pegar Tyndale numa emboscada. Isso se confirmou em 1536. Tyndale foi levado para uma emboscada e ele recebeu um beijo na face de Henry Phillips, e daquela forma Tyndale foi preso. Ele foi condenado, estrangulado e queimado numa fogueira no ano de 1536. Mas antes de ser executado, Tyndale fez a seguinte oração: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Anos depois, Henrique VIII morre, Eduardo VI assume o poder e Eduardo VI coloca a Bíblia na mão do povo. A nossa oração, ela continua sendo ouvida por Deus, ela continua sendo recebida por Deus. Que a nossa oração dessa manhã seja: Senhor, abre os nossos olhos, abre os olhos dos cristãos, para que eles leiam a Bíblia que tem em suas casas. Orem também para que Deus levante homens como Tyndale, que não retrocedeu e que não temeu a morte, para que um dia nós tivéssemos a Bíblia em nossas mãos. Que o Senhor nos